Aleluia, saúde a todos na paz do Senhor, amém. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5. Quantos acharam, diga amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, querido? Se assente, em nome de Jesus. Estou com uma palavra e um tema ardendo no meu coração desde o início dessa semana. E para que nós fixássemos, eu gostaria que você dissesse para alguém que está aqui nessa noite, do seu lado, à sua direita ou à esquerda, diga assim: Jesus, acima de fatos e possibilidades. Vamos dizer de novo: Jesus, acima de fatos e possibilidades. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor tem falado desde o início da semana, fatos e possibilidades. Mas o que é um fato? Quando nós procuramos nas redes sociais, nos dicionários, nós encontramos que fato, ele é um acontecimento acabado. É um evento, é uma ocorrência, algo que na maioria das vezes já aconteceu. Em outro lugar eu encontro que fato é qualquer dado da experiência. É uma ação realizada, é um acontecimento, é um caso, é o que existe, aquilo que é real. É um assunto de que se trata, é uma circunstância. Existe um jargão, um dito popular que diz que contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Isso de forma popular e de uma maneira geral nós encontramos esse jargão, esse dito popular. O fato que existe vários filósofos que contestam essas questões, e não é nosso caso aqui nessa noite fazê-lo. Mas a ideia de fato é se falar de algo que aconteceu, algo que é real, é uma realidade. E diz que contra fatos não há argumentos, ou seja, o fato ele fala por si mesmo, o fato ele fala por si próprio. É meio difícil, irmãos, a gente pensar as coisas em possibilidades quando já aconteceram os fatos. Eu fico imaginando as irmãs de Lázaro, vendo aquela situação. Lázaro já estava morto. O fato era consumado. A morte parecia algo que não poderia ser reparada. Diante de fatos, muitas vezes nós não conseguimos conceber a questão da possibilidade. Ver uma possibilidade diante de um fato. E quanto mais recente o fato, mais difícil de nós pensarmos a respeito das possibilidades. Nós estamos aqui diante de um texto em que a palavra de Deus fala a respeito de que Jesus estava ensinando a multidão.
E Jesus, ele utiliza ali do espelho das águas, Jesus utiliza o barco ali de Pedro, para que ele ensinasse e pregasse às multidões. Os irmãos conhecem esse texto, eu não vou me demorar nele. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro empresta o barco, mas ali já estavam os pescadores lavando as redes. A noite foi uma noite de pescaria, mas foi uma noite sem sucesso, foi uma noite sem êxito. Não houve bons resultados através daquela pesca. O fato era de que eles pescaram e de que nada aconteceu. Parece que o pescar foi perda de tempo. E agora eles estão recolhendo as redes, eles estão lavando as redes, porque quem não pesca nada acaba pescando alguma coisa. E essa coisa, porventura, não era peixe, essa coisa era lixo, essa coisa era o que já se encontra nos grandes mares. Qualquer outra coisa que não fosse peixe. Foi-se lançada uma rede, aquilo que era para ter como resultado o sucesso, aquela pesca não existiu. A realidade estava diante dos olhos de Pedro, e a realidade também estava diante dos olhos daqueles pescadores que passaram a noite a pescar e de que nada conseguiram. Irmãos, quantas vezes não é assim na nossa vida? Fazemos tentativas, nos esforçamos, imprimimos o nosso esforço e às vezes até a nossa dedicação, mas o fato ele é contrário àquilo que nós deveríamos ter como objetivo na nossa vida e não alcançamos o objetivo que queríamos. Uma doença inesperada é um fato que chega, é uma circunstância. Olhar para a doença, olhar para a enfermidade e enxergar possibilidade diante de uma enfermidade mortal é praticamente impossível, é nulo no nosso pensamento como ser humano. Somos tomados, irmãos, de situações que se tornam fato na nossa vida, e a gente olha para esse fato, a gente diz: contra fatos não há argumentos, não há outras expectativas, não é possível eu ver possibilidade diante desses fatos. Pedro também, aqueles homens ali que pescavam também estavam diante de um fato, e eles já haviam aceitado esse fato como verdade na sua vida. Eles já tinham aceitado como uma verdade na sua história. Nós somos frustrados mesmo. Nós tentamos, mas não conseguimos. Nós até nos esforçamos, mas não valeu de nada. Essa noite nós passamos, vamos abrir mão. Não vale a pena, mas continuar pescando, não vale a pena voltar ao mar alto, não vale a pena voltar ao mar para pescar. Percebe, irmãos, quanto mais próximo o evento, quanto mais próximo a circunstância, quanto mais próximo o fato da nossa vida, mais resistência nós temos para acreditar nas possibilidades. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite: o nosso Jesus, Ele está acima dos fatos e das possibilidades. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Deixa eu te perguntar nessa noite, o que você está vivendo? Quais as circunstâncias que parecem ser intransponíveis hoje? Seria a sua vida financeira? Seria o relacionamento do esposo, com a esposa? Parece que vai acabar. Seria uma situação adversa? Seria uma situação na sua vida espiritual? Não vale mais a pena continuar, não vale mais a pena voltar ao mar alto para lançar as redes. O fato é de que eu estou assim. Irmãos, quantas vezes nós nos sentimos assim? Esse sentimento de pesar, de frustração, de conformismo com o fato, de não ver possibilidades. Irmãos, isso não acontece só com você, acontece comigo também. Há momentos na vida que a gente olha e a gente diz: não tem mais jeito. Há momentos que a gente olha e a gente não vê uma possibilidade recente de mudar aquele fato que aconteceu tão próximo. Talvez se Jesus falasse para Pedro: Pedro, lança o mar alto, vai diante do mar alto e vai, mas vai amanhã. Talvez Pedro ele suscitasse algum tipo de possibilidade, porque amanhã alguma coisa pode acontecer na natureza, porque amanhã os ventos podem ser diferentes, porque amanhã a maré pode estar para peixe. É mais fácil, irmãos, acreditar na possibilidade para o amanhã. É mais fácil a gente crer na possibilidade para o depois da manhã, para daqui 6 meses, para uma restauração que vai acontecer daqui a um tempo, para uma porta que vai se abrir, mas daqui pode ser 1 ano, 2 anos. É mais fácil a gente crer, porque dessa forma a gente não descrê de forma automática. Porque se Jesus falar: você crê que pode acontecer hoje, talvez a gente vai dizer que eu não creio. E aí é necessário a gente exercitar a fé não para o amanhã, mas para hoje.
para ver as possibilidades de Deus surgirem no hoje, não para amanhã, depois de amanhã, para daqui 6 meses, daqui 1 ano, para quando alguma coisa nova e um fato novo acontecer na minha vida, eu ver a minha história restaurada. Jesus não falou: Pedro, vá para casa descansar. Vocês já tiveram trabalho demais lavando essas redes. Jesus não diz isso para Pedro. Jesus termina o seu sermão, ele ensina àquela multidão. Irmão, parece que Jesus não está vendo o que está acontecendo, não é verdade? Parece que Jesus ele está assim, não está atento à necessidade de Pedro e daqueles pescadores. Quando Jesus pede aquele barco emprestado, ele sobe naquele barco. Parece que Jesus não está nem aí para que Pedro está passando. Irmãos, mas Jesus ele sabe a hora certa, o momento certo, o dia certo, o segundo certo, irmão, de agir e de me abençoar e também te abençoar. É na hora certa, irmãos, é no momento certo. O Espírito Santo coloca no meu coração isso. Não angustie o seu coração diante do fato. Não angustie o seu coração, porque o fato está dizendo que a realidade é essa, querido. Deus ele está acima da realidade. Ele está acima das coisas naturais. Ele que move os céus, querido. Olha, para que algo venha acontecer na minha vida e na sua vida. Diante, irmãos, dos fatos, a gente não percebe a presença de Jesus às vezes. Talvez Pedro nem imaginou, Pedro estava ali, lavando as redes, mas escutando ali a mensagem. Talvez Pedro estivesse pensando: olha, Jesus está usando meu barco, está usando aqui a minha estrutura, e não se importa com a minha situação, como que eu estou aqui arrasado. Querido, mas Deus ele sabe o que ele faz. Você já passou por circunstância que você não obtém o resultado que você gostaria, você não obtém o sucesso que você gostaria, mas Deus está falando: eu quero usar os teus recursos para abençoar a vida de outros, e a partir de então vou abençoar também a tua vida. Mas Pedro, irmãos, apesar de ser um homem meio tosco, podemos dizer assim, meio grosseiro nas suas palavras, Pedro era um homem de coração bom, e quem vem para o estudo bíblico sabe disso. Estudamos 2 domingos sobre Pedro. Pedro tinha um coração bom, irmãos, um coração aberto para Cristo. E ali, queridos, Jesus termina o seu sermão, e Jesus agora vai dizer para Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro, de alguma forma, ele retruca, irmãos, porque Pedro ele era um especialista. Nós sabemos que Pedro era pescador e era dono de uma empresa de pesca, assim como os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ele era especialista naquilo que ele estava fazendo, e agora um carpinteiro olha para ele e manda ele pescar, voltar ao mar alto. Perceba como que Pedro vai chamar Jesus. Olha lá no versículo de número 5. Ele chama de Senhor. Vou pôr na sua Bíblia. Ele chama de mestre. Ele via Jesus como aquele que ensina. Ele via Jesus como aquele que ensina. Mas ainda não tinha visto Jesus como o Senhor da sua vida, como Deus. E queridos, para a gente ver os fatos serem transformados, irmãos, em milagres, nós precisamos passar dessa fase de ver Jesus como alguém que é bom, que veio à terra, que tem uma boa, como as pessoas lá fora, tem uma boa filosofia, que trouxe paz, que trouxe uma coisa boa para o mundo, querido. Jesus não é só isso, ele não é só apenas um bom ensinador e um bom mestre, mas ele é Senhor e Salvador da minha vida e também da sua vida. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer: Senhor, mestre, nós temos trabalhado a noite toda. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: nós já fizemos isso várias vezes. E o que eu acho interessante em Jesus é que Jesus ele frustra a pregação coach. Sabe por quê? Porque o coach diz assim, que se você fizer a mesma coisa do mesmo modo, você vai obter o mesmo resultado. Então, se você quer obter um resultado diferente, você precisa fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Ou você precisa fazer outra coisa da forma certa.
Mas se você fizer a mesma coisa, da mesma forma, você vai obter o mesmo resultado. Jesus, ele frustra com esse tipo de possibilidade, porque com Jesus, irmão, você pode fazer a mesma coisa do mesmo jeito que você vai obter resultados diferentes, porque quando Jesus, ele dá uma palavra, querido, as coisas, elas mudam na minha vida e na sua vida. Se Jesus tivesse dito para Pedro, olha, vá pescar, mas lança a rede assim, ó, ou lança assim, assado. Talvez Pedro ia imaginar, opa, eu peguei peixe agora porque eu aprendi uma nova técnica. E com Jesus, irmãos, às vezes as nossas possibilidades, elas têm que se encerrarem para que a gente consiga compreender a possibilidade que vem das mãos do Senhor. Jesus falou, volte ao mar alto. Jesus não falou, lance dessa forma, lance daquela forma, apenas lance ao mar alto. Irmão, aquele que manda é aquele que garante. Diante daquele fato que parecia ser um fato que não tinha mais solução naquele dia, queridos, Jesus, ele dá uma nova ordem. E aqui eu aprendo uma coisa, irmãos, nessa noite. Você quer ver possibilidade diante dos fatos da sua vida? Primeiro, escute a voz do Senhor. Diga para alguém, escute a voz do Senhor. É impossível, irmãos, o fato ser mudado, o evento, o que está acontecendo na minha vida, na sua vida, se nós não dermos ouvidos à voz do Senhor. Eu sei que às vezes, irmãos, há questionamento dentro do nosso coração, como teve de Pedro. Pedro até falou, Senhor, mas eu já fiz isso, em outras palavras. Mas Jesus, querido, ele não está nem aí, porque a gente pensa, ele quer saber se a gente obedece. Porque obediência, irmão, não precisa ter concordância. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que vem do céu agora, obediência não precisa ter concordância. Não é porque eu concordo, irmão, uma criança, o pai manda sair do celular, ele ficou 2 horas, 1h30, você acha, ele obedece às vezes porque tem que obedecer, ele não vai porque ele gostou, porque ele compreendeu a lógica de que ele não pode ficar muito tempo, às vezes não, irmão, às vezes é algo que praticamente tem que ser imposto pelos pais. A obediência, ela não precisa da nossa concordância, mas ela precisa ter a nossa atitude de fé em obediência. Você entendeu isso nessa noite, amém? Pedro não foi totalmente concordando, irmãos, na situação. Às vezes dá para parar e pensar, não, mas Pedro concordou. Não, Pedro, ele falou, não, Senhor, eu já fiz isso. Mas, olha o que ele diz lá. Mas porque mandas, lançarei a rede. Pedro não chamou Jesus de Senhor, mas reconheceu que o Senhor manda. E quem manda é quem? É Senhor. Percebe, irmãos, que para que a gente possa viver essa nova realidade na nossa vida, nós precisamos entender que Ele é Senhor da nossa vida, e quem é Senhor, Ele manda na nossa história. Por que a gente desiste tão fácil, irmãos? Se o Senhor nessa noite está dizendo, lança o mar alto mais uma vez. Sabe o que eu aprendo em segundo lugar? Que Jesus não vai fazer aquilo que eu preciso fazer. Voltar a me relacionar com pessoas não é Jesus que vai fazer, irmãos, sou eu que vou ter que ir lá pedir perdão. Voltar a me relacionar com pessoas, sou eu que vou ter que ir lá e conversar, Jesus não vai fazer isso por mim. Ah, mas Jesus precisa intervir no meu casamento, sou eu que preciso ser mais romântico. E você também. Sou eu que preciso tomar uma atitude. Sou eu que preciso ter fé, sou eu que preciso tomar o primeiro passo, irmãos. Às vezes nós esperamos para que o fato mude, Jesus fazer. O que Jesus está mandando olha, eu estou te dando uma ordem, vá lá e faz. Se você fizer, você vai obter o resultado na sua vida. Tem gente que está achando que o ministério está acabado, irmãos. Está não, Jesus está mandando, vai lá lançar a rede de novo. Volte ao mar alto, volte para, olha, de onde você saiu, que você, olha, batalhou, o lugar onde você imprimiu esforço, irmão. Você gastou tempo, você gastou esforço, você gastou dias de oração, você gastou jejum, você gastou consagração, você se esforçou, você buscou a presença do Senhor, que Ele vai desistir agora. Não, em nome de Jesus, volte ao mar alto, volta para o mar alto. Jesus está dizendo para vidas aqui nessa noite, volta. O lugar da tua frustração é o lugar da tua vitória, meu irmão.
O lugar onde você não apanhou nada é o lugar onde Jesus vai honrar, é o lugar onde Jesus vai te abençoar, é o lugar onde Jesus ele vai fazer coisas sobrenaturais acontecerem. Não acredite nisso, irmãos, que não há mais argumentos para os seus fatos, para as suas situações de vida. E diz que eles obedecem, irmãos. Eu fiquei imaginando o diálogo daqueles pescadores, um dizendo para o outro: tem certeza, rapaz? Rapaz, nós estamos cansados, nós já fizemos isso aqui a noite todinha, você tem certeza? Mas Pedro deve ter dito assim: olha, o mestre falou, se o mestre falou, está falado. Se ele mandou eu ir, eu vou. Se ele mandou obedecer, eu vou obedecer. E Pedro, irmãos, tinha um negócio bacana, ele era líder. Nós estudamos aqui que ele foi um líder nato, mas ele também aprendeu com Jesus. Ele foi aprendendo. Coisas do caráter de Pedro foram aperfeiçoadas, mas ele era aquela pessoa que ele juntava as pessoas. Então, se tinha alguém meio duvidoso no meio daquele povo, o Pedrão estava lá no meio falando: bora, rapaz, vamos lá, vamos voltar. Vamos acreditar mais uma vez, vamos lá, lançar essas redes para ver o que vai dar, o que nós temos a perder. E Pedro liderou e levou junto aqueles, e a palavra de Deus vai dizer que eles fizeram assim, versículo 6. Olha lá, e fizeram, e fazendo assim. Existe uma forma de fazer, é a forma de Jesus. Jesus mandou e eles foram. E diz que eles fizeram, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. A bênção chegou, irmãos. A bênção chegou. E ali eles chamaram outro barco, o texto vai dizer, versículo 7, para ajudar, porque era tanto peixe e precisava ser repartido entre os barcos. Mas quando Pedro ele volta, versículo de número 8, a palavra de Deus vai dizer que, vendo isso, Simão Pedro, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus, dizendo, olha o que ele diz, ele não diz mais mestre, ele vai dizer Senhor. Pedro passa pela experiência, o fato diz que não. Jesus, ele abre as portas da possibilidade. E agora Pedro vai, obedece, ouve a voz de Jesus e obedece. Ele retorna, e quando ele retorna, irmão, o que maravilha Pedro não era a quantidade de peixe, mas quem era aquele que o mandou ir ao alto mar. E agora Pedro reconhece Jesus não como mestre, mas como Senhor. Sabe por que, irmãos, às vezes Deus aperta o nosso sapato, às vezes? Sabe por que às vezes a coisa fica difícil, arrochada mesmo? A situação fica difícil em várias áreas da nossa vida, irmão, porque a gente tem que passar dessa coisa apenas de ver Jesus apenas como mestre, mas Ele precisa ser verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Os fatos da nossa vida precisam nos levar ao reconhecimento de quem Jesus é de fato na nossa vida. E diz que ele se prostra, irmãos, ali diante do Senhor. Prostrar é se ajoelhar, é se lançar diante do Senhor. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer: Senhor, se ausenta de mim. Senhor, não fica perto mais de mim, não. Porque eu sou um homem pecador. Jesus tem algo que é tão maravilhoso, irmão. Jesus, ele sabe acolher as pessoas. Ele sabe receber. Jesus sabe tratar dos corações. Como diz determinado autor, ele diz que Jesus ele era um pescador de almas, um pescador de corações muitas vezes magoados, entristecidos. Ele diz: Senhor, não fica perto de mim. Senhor, a tua presença aqui me constrange, porque eu sei que sou pecador. Irmãos, isso é até bonito, mas por um outro lado, isso às vezes, quando eu olho para as nossas vidas, às vezes a gente fala: não, Senhor, eu não vou fazer tal coisa, eu sou um pecador, eu não estou pronto, eu sou falho. E às vezes, irmãos, a gente aceita essa condição também como um fato na nossa vida. Eu sou falho, eu estou falhando nisso, então eu vou ficar à margem das coisas de Deus. Eu não estou como Jesus quer, então eu vou ficar de lado, de escanteio. Uma hora essa situação espiritual ela vai mudar, irmãos. E Jesus ele não vai aceitar isso de Pedro. A palavra de Deus diz que o espanto se apodera dele e dos que ali estavam. Jesus olha bem no fundo dos olhos de Pedro, eu fico imaginando isso, o texto não diz. Mas disse Jesus a Simão: não temas,
Não tenha medo. Irmão, porque para dar um passo de fé a gente tem medo. Porque para sair da condição, irmãos, porque é mais fácil aceitar o fato. É mais fácil aceitar a realidade. Como diz um, eu nasci assim, morri assim, vou viver assim. É mais fácil, irmãos, a gente viver um sentimento de autocomiseração. E achar que a gente é fraquinho, que a gente não pode, que a gente não consegue nada, que a gente não é. E de fato, irmão, não somos, mas nós temos que olhar não para aquilo que a gente é, mas olhar para aquilo que Jesus ele vai dizer para nós. E Jesus disse para Pedro naquele dia: não temas. Jesus está dizendo para vidas aqui nessa noite: não temas, não tenha medo, irmão, de dar um passo de fé. Você está dizendo que isso é impossível, mas é impossível para você. Você está dizendo que é impossível, mas é impossível na tua realidade de hoje. Mas para Jesus, querido, Ele quer mudar a nossa vida hoje e agora. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Não temas. De agora em diante você não vai pescar peixe, você vai ser um pescador de almas, pescador de homens. Jesus estava dizendo qual seria a missão de Pedro: ele seria um pescador de homens. E o mais bonito, irmão, desse texto eu encontro no versículo de número 11. Diz o seguinte: levando os barcos para a terra. É o que vem a seguir: deixaram tudo e o seguiram. Sabe, irmão, quando a gente consegue entregar o nosso tudo diante do Senhor? Lendo esse texto eu lembrei de Ana. Ana almejava tanto ter um filho. E ela era perseguida pela sua concorrente, porque ela gerava filhos. Ana vivia debaixo de lágrimas, de lamentos, de dores. Ana vivia debaixo de um fato, irmão, uma realidade. Ela era estéril. E um dia, irmãos, ela chega no templo para orar, e ela ora como nunca. Sabe, se a gente aprendesse a ter o coração de Ana, irmãos, não importa, irmão, se a igreja está cheia, se a igreja está vazia, importa o coração que a gente entra, irmãos, para buscar a presença do Senhor. O coração de Ana naquele dia foi um coração entregue, um coração rendido. Naquele dia Ana não olhou para nada, ela começou a falar, ele achou que ela estava como bêbada, falando coisa com coisa, mas ela estava entregando o seu coração naquele dia diante do Senhor. Ela estava diante de um fato, irmãos, que para ela não existia possibilidades humanas. Mas, querido, ela sabia o Deus a qual ela servia. E nós conhecemos a história, querido, ela gera a Samuel. Samuel foi um exemplo, irmãos, como profeta, como sacerdote, como alguém que liderou uma nação. Ele começou os seus dias bem e terminou os seus dias melhor ainda. Irmãos, isso, quando você olha na história bíblica, você não vai encontrar, ou dificilmente você encontra pessoas assim, que começaram bem e terminaram a sua trajetória melhor ainda. Um homem com o coração quebrantado, mas um dia, Ana, ao receber aquela filha, ele falou assim: esse filho não pertence a mim, mas ele pertence ao Senhor. Aquela experiência, irmãos, que ela teve com Deus, a bênção, quando ela chegou, irmãos, ela entendeu que aquela bênção não era dela, mas era de Deus. Ela entregou o seu filho querido para ser criado ali no templo. A mesma coisa, irmãos, eu vejo aqui neste lugar. Aqueles homens, aqueles pescadores, Pedro, eles chegaram, irmãos, com tantos peixes, mas a alegria não estava nos peixes. Sabe, irmãos, quando Deus, você batalha tanto para receber algo, e você luta tanto por aquele algo, e um dia chega, irmãos, a bênção. Mas aí você entende, pastor Vitor, que o coração não está na bênção, mas o coração está no abençoador. Eles, irmãos, largam tudo. Sabe aquele bando de peixe, 2 barcos cheios de peixe, irmãos? Eles não estão nem aí, eles largam e começam a seguir a Jesus. Aquela experiência das novas possibilidades não foram, Eliane, mudanças apenas, olha, do meu estado de frustração, de lamento, de tristeza, daquela experiência de não ter conseguido realizar algo. Jesus falou: você pode realizar isso, não tem problema. Irmão, o problema não é você passar no concurso público. Deus, Ele pode fazer isso, irmãos. Deus, Ele pode restaurar casamentos, Deus pode abençoar financeiramente, espiritualmente, ministerialmente, querido. Mas e quando a bênção chegar? Será que o meu coração, o seu coração vai ser esse? Se preciso for, largo tudo para seguir Jesus. Isso não me prende, isso não rouba o meu tempo. É por isso, irmãos, que às vezes a bênção ela demora a chegar, ou às vezes ela não chega,
Porque Deus, irmãos, primeiro Ele está preparando o nosso coração, para que a gente venha ver primeiro Jesus na nossa história, para que primeiro a gente venha perceber Jesus, não apenas como um mestre que faz na vida dos outros, mas como um Senhor da minha própria vida. Para que a bênção chegue, irmãos, às vezes nós temos que calar as nossas vozes interiores. Temos que calar, querido, essa voz que martela na nossa mente, duvidando, questionando a Deus. Olha, mas eu já fiz isso, mas eu já imprimi esforço, mas eu já realizei tais coisas. Querido, Deus não quer saber disso. Deus quer saber a partir de hoje, você quer zerar e quer começar de novo. Você quer ter uma nova possibilidade na sua vida para viver o sobrenatural de Deus. Louvado e adorado seja Deus. É tão bom, irmãos, quando a gente busca algo e a gente recebe esse algo, mas você percebe que seu coração não está nisso. Para quem não casou, vai casar ainda. E quando você casar, você vai ver que a sua realização total não está no casamento. Quando você tiver filhos, você vai se alegrar, é uma das melhores coisas da vida. E aí eu estou falando mais para os jovens. É algo que preenche, irmãos, algo dentro de nós. Parece que a nossa existência passa a fazer sentido quando você tem filhos. Mas isso não nos completa totalmente. Quando você passa no concurso público, irmãos, é bom, é maravilhoso. É bênção de Deus, irmãos, mas isso não te preenche totalmente. Quando você ganha dinheiro, irmãos, é bom. E quem diz que não é bom, irmãos, está mentindo. Todo mundo gosta de um Pix, né, irmãos? Com vários zeros. Mas quando chega, irmãos, você compra isso, faz aquilo e tal, mas isso não te preenche. Ter amigos é bom, mas, querido, isso não te preenche no final das contas. Ter o barco cheio de peixes é bom, é maravilhoso. Irmãos, é bom quando a gente faz algo e você tem sucesso naquilo que você realiza, seja no seu trabalho, seja no que você for fazer. É autorrealização, isso é maravilhoso, é bênção de Deus. Pensa você fazer um negócio que nunca dá certo, irmãos, isso é frustrante. Mas, querido, o mais importante de tudo isso é quando a bênção chegar. Jesus está dizendo, eu posso mudar fatos e possibilidades. Eu posso tornar a existência aquilo que não existe. Mas e quando a bênção chegar, será que o meu coração vai ter sido transformado? Será que Jesus ele vai deixar de ser apenas um mestre para ser o Senhor da minha vida? Será que eu vou obedecê-lo apenas no processo para receber a bênção? Talvez se fosse outro e obedecer, não, o mestre mandou, peraí, pode vir bênção depois. Quantos têm obedecido a Deus apenas porque têm tido necessidades, irmãos? E nós sabemos que o crente ele busca na hora da prova. A coisa aperta, o calo aperta, a situação fica difícil. Aí é a hora que dobra o joelho, aí é a hora que começa a ler a Bíblia, aí é a hora que começa a buscar ao Senhor, outros começam a vir para a igreja. Irmãos, Deus não precisa nos apertar ao máximo para a gente entender que nós precisamos da ajuda dEle. Deus está acima, irmãos, dos fatos e das possibilidades humanas. Deus está acima, irmãos, das minhas dificuldades. Eu tenho falado coisas para Deus, Senhor, eu não posso isso. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente aceita o fato, a gente para de sonhar. Quando a gente aceita, irmãos, os fatos, as circunstâncias da nossa vida, a gente para de sonhar com as promessas de Deus. Irmãos, se Pedro tivesse se frustrado aqui e deixado isso para lá, irmãos, talvez no outro dia ele ia voltar a pescar e viver a mesma vida, talvez ele voltasse até com peixes no outro dia, irmãos, mas ele nunca teria tido a mesma experiência que ele teve nesse dia. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Aproveite a experiência que você tem hoje, porque amanhã não vai ter o mesmo gosto, irmão, amanhã não vai ter a presença de Jesus te ensinando, a presença de Jesus movendo a sua vida. E eu quero terminar essa mensagem em João capítulo de número 21. Quando lemos em João capítulo 21, versículo 14, a palavra de Deus vai dizer que a terceira vez que Jesus se manifestava
após a sua morte e ressurreição. Jesus está ali diante do mar de Tiberíades. Nessa ocasião, Pedro e mais 6 discípulos, versículo 2, eles voltam a pescar. Eles estavam aguardando, queridos, algo que ia acontecer, e Jesus já havia se manifestado após a ressurreição. Mas essa, conforme o versículo de número 14, era a terceira vez que Jesus se manifestara. E Pedro, no versículo 3, ele vai dizer: eu vou pescar. Pedro não diz vamos pescar, Pedro diz eu vou pescar. Pedro era um líder. Pedro falou, estava falado também. Pedro falou, vou pescar. Todo mundo disse, nós vamos com você. Mais 6 discípulos. E o texto vai dizer, lá no versículo de número 6, e ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Melhor dizendo, no versículo de número 3, eu vou pescar, disseram eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Irmão, você já viveu uma experiência de vida, que quando você está vivendo aquela mesma experiência, você fala assim, poxa, eu já vivi isso lá atrás. Já passou por essa situação? Você viver algo que parece que você já viveu lá atrás? Irmão, estou falando de outras vidas não, estou falando na mesma vida. Amém? Alguém interpreta errado, né? Viveu lá atrás, não, lá não é isso não. Nós não cremos na reencarnação, né, irmãos? Nós cremos que só temos essa vida aqui para nós vivermos aqui nessa terra. De você ter vivido algo na tua trajetória e aquilo está se repetindo, irmãos. Quando é um fato bacana, é bom de viver novamente, mas quando é um fato que te lembra coisas do passado. Já se passaram aqui mais de 3 anos, irmãos, que Simão Pedro tinha vivido essa história em Lucas capítulo 5. E agora eles estão meio frustrados, decepcionados. Jesus havia ressuscitado e por 2 ocasiões já havia se manifestado, mas eles ainda estavam meio entristecidos. E Pedro diz, vamos pescar talvez por necessidade, talvez por um desejo de voltar àquelas velhas origens. Há uma discussão teológica nesse sentido aí. Pedro ainda não tinha pescado homens, irmãos. Pedro tinha passado por esses 3 anos e pouco, aprendendo o mestre, mas ele ainda não tinha se tornado aquilo que Jesus havia dito lá atrás, você vai ser um pescador de homens. Talvez Pedro pudesse avaliar e falar assim, olha, passei 3 anos, investi o meu ministério nisso, investi a minha vida, larguei tudo para trás e até hoje não aconteceu, estou frustrado novamente. Irmãos, Pedro é um exemplo de mim e de você. Nós somos assim, cheios de altos e baixos. Ora nós estamos lá em cima, ora nós estamos lá embaixo, ora com muito ânimo, ora com fraquezas. Nós somos humanos, Pedro também era humano. E eles passam a noite, o cenário parece o mesmo, a situação parece a mesma, o fato parece ser o mesmo. Mas, querido, o meu Jesus e o seu Jesus continua também sendo o mesmo. Aleluia. E eles não perceberam que naquela praia Jesus estava passeando. Na primeira ocasião, Pedro, ele está ali lavando as redes, Jesus está ensinando, parece que Jesus não está ligando muito para a necessidade de Pedro. Agora eles estão retornando, regressando, talvez a distância não permitisse a visualização certa que era Jesus. Mas eles não reconheceram, mas não sabiam eles que Jesus já estava ali vendo a situação deles. Irmão, Jesus já está vendo a sua situação. O que Jesus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Apocalipse 21:5 diz assim, eis que faço novas todas as coisas. É um Deus que pode, irmãos. Então eles vão voltando e à medida que eles vão chegando mais próximo da praia, a palavra de Deus vai dizer lá no versículo de número 7, que o discípulo a quem Jesus amava, aquele que se recostara no peito, João, ele vai dizer para Pedro, é o Senhor, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Eles começam a reconhecer Jesus naquela situação, e Pedro ele se lança ao mar, e eles vão trazendo aquele barco e tal, e Jesus já havia perguntado, tem alguma coisa para comer? Eles disseram, não tem. E quando eles chegam, irmãos, naquele lugar, eles veem uma brasa acesa, um peixe posto em cima, versículo de número 9, e pão para eles comerem. Na hora da frustração, na hora
sabe, de tentar viver novamente o passado, Jesus, ele prepara o cenário. Da outra vez, Jesus mandou Pedro, vai lá e vai buscar o peixe. Para eu mostrar para você que o mais importante não é o peixe, mas é aquele que manda você pescar. E agora Jesus olha a necessidade daquele povo e ele supre ali aquela necessidade. É como aquela história, né? Um vem trazendo, o outro já está com ele na mão. Né? Você chega com a proposta, ele já está com tudo resolvido. Irmãos, com Jesus é assim. E ali, queridos, eles ficam ali assim também atordoados, eles trazem consigo 153 grandes peixes, a rede quase se rompe, o texto vai dizer no versículo de número 11. Ninguém agora, irmãos, o texto vai dizer, questionava para perguntar se era ele mesmo. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que a nossa experiência lá atrás, que a gente não teve crescimento. Na primeira ocasião, Pedro vai dizer, mas eu já fiz isso. Nessa segunda ocasião, ele fala, vai lá e lança a rede. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Da primeira vez ele foi ao mar alto, agora eles já estavam mais perto da praia. Talvez seja mais fácil achar peixe no mar alto. Mas e quando está chegando mais perto? E quando as possibilidades parecem que não é possível achar peixe, Jesus vai dizer, lança aí, ó, que vocês vão encontrar peixe. E ali o texto vai dizer que eles chegam e eles não têm dúvida alguma, irmãos, de quem que era o Senhor Jesus. Irmãos, o que Jesus ele fez uma vez na minha vida e na sua vida, ele pode fazer de novo. Talvez você esteja como Pedro nessa situação, já passou lá atrás uma situação, um fato que parecia ser impossível, o Senhor interviu, mudou a tua história, você teve um encontro com Jesus. Mas aí os dias foram passando, as lutas foram chegando, e parece que você está vivendo de novo aquela mesma realidade que você viveu lá atrás. Deixa eu te falar uma coisa, você não é mais o mesmo. Irmãos, quem tem um encontro com Jesus, ele não é mais o mesmo. Quem teve um encontro com Jesus jamais vai voltar a chamar de mestre, mas vai continuar chamando de Senhor da sua vida. Começa, meu irmão, nessa noite a reconhecer Jesus na sua vida. Começa a reconhecer Jesus nessa situação difícil que você está vivendo. Talvez vocês podem estar voltando a pescar, queridos, voltando às velhas práticas. Mas basta você olhar para o rumo da praia que você vai ver quem é aquele que te manda, quem é aquele que dá ordem na sua vida, quem é aquele que está preparando algo muito maravilhoso do que aquilo que está lá dentro do bar, no meio do mar, daquela situação toda. Eu gostaria de te convidar